Bom dia, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 28 de Isaías. Vamos que vamos, que hoje eu tô com sono, muito sono, mas quintou. Amém, Deus, obrigada pelo dia de hoje, obrigada por mais um dia em sua presença, Deus. Podemos sentir com a brisa que bate no nosso rosto, com o canto dos pássaros, com a linda beleza que o Senhor desenhou o mundo. Muito obrigada por tudo isso, Deus. Nós conseguimos, Deus, sentir o Senhor. E agora queremos abrir os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração, para ouvir o Senhor falar e nos direcionar e nos orientar. Em nome de Jesus. Amém? Bora. O capítulo é um pouquinho longo, vamos lendo. Dependendo, eu vou parando. Ai de Samaria, orgulho e coroa dos bêbados de Israel. Ai dessa bela cidade que fica acima de terras boas. Seus moradores estão embriagados e a beleza da cidade desaparece como uma flor que murcha. O Senhor vai enviar um homem forte e valente. Ele virá como uma chuva de pedra, como uma tempestade destruidora, como violentas trombas d'água. Ele arrasará tudo. Samaria, orgulho e coroa dos bêbados de Israel, será pisada. A bela cidade que fica acima de terras boas, cuja beleza desaparece como uma flor que murcha, será como o primeiro figo maduro do verão. Logo que amadurece, alguém o apanha e come. Naquele dia, o Senhor Todo-Poderoso será como uma bela coroa de flores para a gente do seu povo que ficar com vida. Aos juízos ele dará o desejo de fazer justiça, e aos que defendem a cidade contra o inimigo, ele dará coragem. Então aqui, essa primeira mensagem foi ali para Samaria, que era, acredito que capital de Israel ali da parte norte, né? Antes de ser, depois que foi dividida, Israel, a parte sul ficou ali sendo Judá, Jerusalém, e a norte ficou sendo Samaria. E Samaria, ela estava se exaltando, se achando, e era de fato uma bela cidade. Quem aí vai, em nome de Jesus, um dia para Israel para conhecer, diga amém. Nós vamos. E é isso. Acredito que seja uma coisa assim, fica muito mais claro na nossa mente. Mas vamos que vamos. Até porque mudou muita coisa de lá pra cá, né? São 2000 anos. Então, não sei nem se existe ainda Samaria. Depois a gente procura, hoje eu tô sem meu computador. Enfim, vamos lá. Então, versículo 7, a mensagem agora é para Judá, o reino do sul. Vai dizer o seguinte: mas há outros que também andam tontos por terem bebido muito vinho, que não podem ficar de pé por causa das bebidas. São os sacerdotes e os profetas que vivem embriagados e tontos. Os profetas, quando recebem visões de Deus, estão bêbados, e os sacerdotes também, quando julgam os casos no tribunal. As suas mesas estão cobertas de vômito, não há um só lugar que esteja limpo. Eles falam mal de mim e perguntam: a quem é esse profeta está querendo ensinar? Será que ele pensa que vai explicar a mensagem para nós? Será que somos bebês desmamados há pouco tempo? Ele está pensando que nós somos crianças e quer nos ensinar o beabá? Se vocês não quiserem ouvir o que eu digo, então o Senhor falará com vocês por meio de estrangeiros que falam uma língua estranha. Há tempo eu disse a vocês: Deus lhe dará descanso. Ele lhes dará segurança, aqui vocês estarão seguros, mas vocês não quiseram ouvir. Por isso o Senhor vai ensinar-lhes o beabá como se vocês fossem crianças. Então vocês tentarão andar, mas cairão de costas. Serão feridos, cairão em armadilhas e serão presos. Bens a Deus.
Hoje aqui embaixo tá um barulho, lá em cima tá um barulho. Algo está acontecendo. Além de mim, algo está falando. Bom, a mensagem então para ajudar eles que eram considerados ali os mais espirituais, né? Então, seus sacerdotes e os profetas daquela época estavam todos, né, contaminados, né? E Isaías aqui vai falar que eles estavam bêbados. Gente, eu entendo que não é em sentido literal, mas dá pra ver ali o orgulho, a arrogância, e que Deus sempre condenou esses falsos sacerdotes, profetas. Por quê? Porque eles se achavam mais do que qualquer um por obter ali a palavra, né? Por achar que só eles conheciam. E aí, quando Isaías se levantou para orientá-los, para falar algo para eles, eles viravam e falavam: oi, quem é você? Você tá doido querendo me ensinar? Você, você não sabe quem eu sou, quem você é? Então, deixa eu te contar, eu sou sacerdote, sou profeta. E aí Isaías, numa humildade muito grande, numa simplicidade muito grande, ele vira e ele fala: tudo bem, se vocês não querem ouvir de mim, Deus vai levantar outros, Deus vai levantar até mesmo estrangeiros que vão falar numa língua estranha, né, para vocês. E aí ele vai continuar dizendo que por muito tempo ele falou: olha, esse é um lugar seguro, que não sei o que, Deus lhes dará descanso, ele lhes dará segurança. Então, assim, Isaías, ele, pra mim aqui, ele foi o profeta mais camarada de todos, que mais teve visões proféticas, que mais ali foi, um profeta assim que eu abraçaria ele. Foi um profeta incrível, né? Um profeta manso, humilde, né? Tranquilo, não tranquilo, né? Mas assim, palavras assim, as melhores palavras, sério, de todos os profetas. Eu acho que o profeta Isaías tem as melhores palavras. Os outros são muito duros de fato, mas a cidade estava cada vez pior. Então não tinha como ser diferente, e era da boca de Deus, né? Não era da boca deles, não eram eles que queriam ser assim. Mas enfim, voltando para o profeta Isaías, então ele fala, sabe, há tempos eu estava dizendo para vocês que Deus vai dar descanso para vocês, que ele lhes dará segurança, aqui vocês estarão seguros, mas vocês não quiseram ouvir. E aí as coisas começaram a acontecer, começaram a piorar, eles começaram a rejeitar Isaías, né? Eles esnobavam e zombavam, e quem é esse que tá se levantando achando que é alguma coisa, sabe? São esses muitas vezes dos quais Deus está usando, Deus está falando. Às vezes a gente está, né, procurando muitas vozes estrangeiras, né, proféticas ali. De fato, eles são muito bons. Eu mesmo gosto muito de ouvir palavras de gente de fora, mas quantas pessoas estão se levantando com seriedade na pregação do evangelho, na pregação da palavra de Deus aqui mesmo no nosso país, sabe? E nós temos que ouvir ouvir coisas das pessoas que estão aqui, porque são elas que estão vivendo o que nós estamos vivendo, né? São elas que estão passando mesmo o que nós estamos passando. Então, eu acredito que a gente precisa, sim, dar voz e dar atenção e buscar mais dessas, né? Ainda que não sejam tão famosas, tão conhecidas assim. Uma das coisas que eu ouvi uma vez e que isso começou a revirar em mim é em relação a canções. A gente traduz muita música. Eu sempre perguntei para Deus, eu falei: o que os Estados Unidos têm que a gente não tem? Por quê? Eu mesma,
Eu não gosto de ouvir música traduzida, né? Eu ouço, mas eu não gosto. Quando eu vou direto na letra. Por quê? Porque a letra é muito mais profunda, a letra em inglês, né? Ela é muito mais profunda. Para mim, ela é sempre mais profunda do que quando traduzida. Porém, eu amo compositores brasileiros, Caro Morada, a Tamires Garcia, pessoas que, tipo, se recusam a ficar traduzindo músicas estrangeiras. Por quê? Porque eles entendem que eles sabem o que nós passamos e eles traduzem isso, eles trazem isso, eles, sabe? E é isso. Sabe, música, a gente vê aqui, ó, o rei Davi, ele compondo salmos, quando ele compôs salmos, ele vai muito falar a respeito do que ele estava passando, do que o povo dele estava passando. Ou é um hino de gratidão, ou é um hino de misericórdia, ou é isso, é um hino de vitória, ou é um hino de derrota, né? Então, ele está falando exatamente o que está acontecendo. Então, a gente precisa, sabe? Precisa começar a dar atenção aos nossos profetas, aos nossos artistas, músicos, né? Aos nossos pastores, líderes daqui da nossa região. Por quê? Porque os de fora estão falando a respeito das coisas deles, do que eles estão passando, do que, né, o Senhor tem falado. E sim, pode ser que isso tenha a ver conosco também, mas não há nada que o Senhor fale lá que Ele não possa falar aqui, por meio de pessoas sérias, amém? Então, continuando no versículo 14, vai dizer: autoridades de Jerusalém, homens orgulhosos que governam esse povo, escutem a mensagem de Deus, o Senhor. Vocês dizem: fizemos um acordo com a morte, já combinamos tudo com o mundo dos mortos. Portanto, quando vier a terrível desgraça, nós não sofreremos nada. Mas vocês estão confiando em mentiras e pensam que a desonestidade os protegerá. Por isso o Senhor Deus diz: estou colocando em Sião uma pedra preciosa que eu escolhi para ser a pedra principal do alicerce. Nela está escrito isto: quem tem fé não tem medo. Meu Deus. Como prumo usarei a justiça, e a honestidade será a minha medida. Os abrigos em que vocês confiam não são seguros. Eles serão destruídos por chuvas de pedra. Serão arrasados por trombas d'água. O acordo que vocês fizeram com a morte será anulado. O que vocês combinaram com o mundo dos mortos será desfeito. E quando chegar a terrível desgraça, ela os arrastará como se fosse uma enchente. Todas as vezes que chegar, ela os arrastará. Chegará todos os dias, de manhã e de noite. Cada mensagem de Deus trará um novo pavor. Vocês serão como o homem de que fala aquele provérbio: a cama é tão curta que ele não pode se deitar. O cobertor é tão estreito que não dá para ele se cobrir. Pois o Senhor vai se levantar como se levantou no Monte Perazim. Ele vai ficar irado como ficou no Vale de Gibeão. Ele vai realizar o seu plano misterioso. Vai fazer o seu trabalho estranho. Portanto, parem de zombar. Senão as correntes que os prendem serão apertadas ainda mais. Pois ouvi o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ordenar a destruição do país inteiro. Escutem o que vou dizer, deem atenção à minha mensagem. Um homem que está preparando o terreno para semear trigo não gasta todo o seu tempo arando a terra, cavando e remexendo nela. Depois de ter aplanado a terra, ele semeia o endro e o cominho e planta o trigo, a cevada e outros cereais nos lugares certos. Ele faz tudo direito porque Deus os ensinou. E no tempo da colheita, ele não usa um instrumento pesado para debulhar os grãos de endro e de cominho. Pelo contrário, ele usa varas pequenas e leves. Quando malha o trigo, ele não continua malhando até quebrar os grãos. Ele sabe passar a carreta por cima das espigas sem esmagar os grãos. Esse conhecimento também vem do Senhor Todo-Poderoso. Os seus planos são maravilhosos e ele é sábio em tudo o que faz. Ai, gente, meu tempo acabou, mas que palavra, sério. Então,
Deus está colocando em Sião uma pedra preciosa que Ele mesmo escolheu para ser a pedra principal. Nela está escrito: quem tem fé não tem medo. Agora pela manhã, não vai dar tempo de dizer. Mas é isso, sabe? Como prumo usarei a justiça e a honestidade será a minha medida. E aí no final vai falar ali que a pessoa que fica ali, né, que vai preparar a terra, ela não fica só arando, ela só fica arando se ela tiver com medo, ela tiver pensando o jeito que ela vai fazer. Mas se ela ouve o Senhor, se ela dá atenção ao Senhor, ela sabe que ela não vai ficar muito tempo ali, gastando muito tempo, gastando muita força e muita energia naquele lugar, porque ele faz tudo direito, porque Deus o ensinou. E aí ele continua, quando malha o trigo, ele não continua malhando até quebrar os grãos. Ele sabe passar a carreta por cima das espigas sem esmagar os grãos. Esse conhecimento também vem do Senhor Todo-Poderoso. E aqui me remete muito ao que Jesus falou, sabe? Quando ele vira e ele fala assim: eu só faço aqui nessa terra o que viu meu pai fazer. Ele tinha essa função de esmagar esses grãos, né? De trazer algo novo, de fazer algo novo, de condenar os que tinham que ser condenados. Mas ele não fazia isso a ponto de acabar com eles. Ele ele condenava o pecado, trazendo a justiça de novo à luz. Por quê? Porque Deus sabia como fazer e ele fazia segundo aquilo que ouviu o Pai o orientá-lo, porque ele é cheio de sabedoria, os seus planos são maravilhosos e ele sabe em tudo o que faz. Então, até pra gente, sabe, corrigir um amigo, um irmão, uma mãe, um pai, um filho, um marido, seja lá quem for, sabe, até pra gente saber como lidar com as diferenças, sabe, a gente precisa depender de Deus, porque Ele é quem vai nos orientar. Porque senão a gente tem essa capacidade, às vezes, de arrebentar com as coisas, né? De acabar, ou de ficar com medo, de ficar ansioso, de ficar ali, sabe? Só naquilo, quando na verdade o Senhor vai saber exatamente como nos orientar. Então a gente precisa ouvir a sua doce voz e saber o que fazer para não acabar com o que o Senhor colocou nas nossas mãos para cuidar, amém? É isso, 17 minutos, passamos um pouquinho do nosso tempo, mas Deus abençoe. Tchau.